Voltando ao curso básico de teologia com Elias Soares, o verbo grego apólime. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus, e eu estou fazendo uma série sobre um debate que fiz a respeito da natureza da alma com o pastor da Assembleia de Deus, Elias Soares. Eu também já confidenciei para vocês que eu ando preocupado com a minha saúde mental, em razão de que muitas pessoas me procuraram dizendo que eu perdi esse debate. Isso mexeu muito com a minha autoestima e me fez repensar um pouco assim a minha trajetória teológica, o meu ensino e o meu aprendizado da palavra de Deus. E as pessoas disseram que, quando o pastor Elias Soares usou o texto de Mateus 10, 28, eu fui desmascarado, e ali está claro que a alma é imortal. E o texto bíblico, inclusive, vou ler para você, diz o seguinte: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Então as pessoas disseram que esse texto prova que a alma é imortal, biblicamente falando. Então eu estava defendendo ali uma heresia, uma mentira, um equívoco. E quando eu fui falar então do verbo apólime, falando ali da questão de fazer perecer a alma no inferno, que eu coloquei como sinônimo de matar a alma no inferno, aniquilar a alma no inferno, o pastor Elias Soares se levantou dizendo que não, que essa não é uma acepção correta do verbo apólime em Mateus 10, 28, que o verbo ali quer dizer tornar inútil e tal. E aí eu fiquei pensando, gente, realmente eu devo não estar muito bem da cabeça, eu tô fora do juízo são. E aí eu fiquei pensando assim, olha, eu vou reavaliar o debate, eu vou voltar para o curso básico de teologia, eu vou estudar um pouco melhor o verbo apólime, mas antes de colocar para vocês as conclusões que eu tive depois de fazer isso, eu vou mostrar para vocês quais foram as principais considerações minhas e do Elias Soares sobre o verbo apólime no debate, sobre o texto de Mateus 10, 28. E aí você vai poder me ajudar a realmente concluir se eu estou mal da cabeça, realmente, eu preciso ajuda psicológica urgente, ou o que é que aconteceu nesse debate em relação a esse tema, tá bom? Já adiantando também que esse vídeo não é o meu vídeo que eu prometi sobre Mateus 10, 28. Esse é um vídeo sobre o verbo apólime, que vai ser fundamental e básico para depois a gente falar mais detidamente de Mateus 10, 28, tá bom? Mas então vamos dar uma olhadinha aí num resumo básico do que eu e o Elias Soares falamos sobre esse tema no debate do Vejam Só. Dá uma olhada. Sobre o texto de Mateus 10, 28, que é um texto recorrentemente usado pelos imortalistas, é interessante que o texto ensina exatamente o contrário do pretendido. Então, por exemplo, a primeira parte do verso, os que não podem matar a alma, é interpretada em direção da imortalidade. Mas a segunda parte do verbo, você começa a ter um grave problema. Por exemplo, assim, ele vai dizer que o verbo grego não tem o sentido de aniquilação. Mas veja bem, o verbo grego usado em Mateus 2, verso 13, Então o texto diz: e tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José, em sonho, e disse: disponha-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito, e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Então, ou seja, Deus pode matar a alma, Deus pode fazer isso, se o homem não pode fazer. Temei antes aquele que pode fazer perecer, não diz matar. Esse verbo foi criado por ele. Fazer perecer, aí é que está. O verbo que aparece é diferente daquele de matar. É apólime. E apólime aparece cerca de 90 vezes no texto grego. E nenhuma vez que ele aparece tem o significado de aniquilação. Aparece como destruir, como estragar, como perder uma ovelha, como desgarrar uma ovelha, mas nunca como aniquilar. Portanto, eles podem matar o corpo, mas não podem matar a alma. Jesus pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. E o que é perecer? Tornar totalmente inútil. A alma, ela vai perecer no inferno, mas não será aniquilada. Tá bom. Agora um leigo perguntando. Calma lá. O verbo no original que fala sobre a alma no inferno. Isto. Jesus fala que é para temer fazer Deus, perecer. Porque faz perecer. Esse verbo é o que aparece em Mateus, O mesmo no sonho de José? Não.
Ali não é apólime. É assim, não é. Olha agora. Sim. Pega o texto aí. Até aqui, o que eu quero mostrar para ele é o seguinte, não é isso. Ele precisa voltar para a classe de catecúmeno, classe, não sei como é que se diz, classe sabatina da Ellen White lá na Igreja Adventista, para aprender esse verbo grego. Em primeiro lugar, esse verbo aparece 90 vezes no Novo Testamento. E das 90 vezes, esse verbo ele é polissêmico. O que significa isso? Que o mesmo verbo tem significados diferentes de acordo com o contexto. O verbo, quando é aplicado em Mateus capítulo 10, versículo 28, como nós dissemos, ele tem outro significado. Quando aplicado em Mateus 2, versículo 13, tem outro significado. Agora, lá no verbo, e lá em Mateus capítulo 10, versículo 28, na segunda parte, apólime é diferente, é fazer perecer, não é aniquilar. Fazer perecer porque o tradutor quis pôr essa frase, a alma não é aniquilada. Nenhuma vez você vai encontrar aniquilar como significado do verbo apólime. Ok, pessoal, aí você ouviu então um resumo bem básico das minhas considerações, né, sobre o verbo apólime em Mateus 28, versículo 10, e também aí as considerações do pastor Elias Soares. O que acontece? No meio dessas palavras aí, e em outro momento do debate também, o Elias falou que eu deveria retornar ao curso básico de teologia para aprender o significado dos verbos gregos, e no caso aí do verbo apólime, que é o verbo traduzido como perecer, né? Ali em Mateus 10, 28, na versão Almeida, Revista e Atualizada, segunda edição. Então o que acontece? Diante disso, eu já falei para vocês que eu ando um pouco preocupado com a minha saúde mental, e diante de algo dessa natureza, a gente pensa assim, ou a gente se torna arrogante e pensa assim, não, eu não tenho mais que fazer nenhum curso aí de teologia, eu já fiz, então isso aí é uma afronta a mim, e simplesmente fica bravo com o camarada. Ou a gente pode ter a humildade, que a gente sempre pode aprender mais, e retornar aí aos fundamentos, né, e estudar um pouquinho mais e tal, e foi isso que eu fiz. Pegando a dica do pastor Elias Soares, eu voltei para fazer um cursinho básico de teologia sobre os verbos gregos e ali com ênfase no verbo apólime. E o que acontece? O que eu fiz em relação a esse curso básico de teologia? Eu fui ver todos os usos do verbo apólime na palavra de Deus. Então, o que acontece? Existem lá os usos no Novo Testamento, que foi escrito originalmente em grego, mas eu também fui dar uma olhada nos usos do verbo apólime na tradução grega do Antigo Testamento, conhecida como Septuaginta, né? Então, a tradução dos 70 sábios lá que traduziram então o Antigo Testamento para a língua grega, e inclusive muitos dizem que a própria Bíblia que o apóstolo Paulo lia era a Septuaginta e não o texto hebraico. Em alguns momentos parece que ele cita o texto hebraico também. Paulo era um poliglota, né, um conhecedor tanto do hebraico, quanto do aramaico, quanto do grego. Camarada muito inteligente, mas em muitas citações de Paulo nas suas cartas, os estudiosos alegam que ali ele está seguindo o texto da Septuaginta. Então demonstrando ali que muitas vezes quando o Novo Testamento cita o Antigo, o faz a partir da tradução grega e não do texto massorético lá em hebraico originalmente, né? Isso é bastante interessante para demonstrar a confiança que os autores do Novo Testamento tinham na Septuaginta como uma tradução legítima do Antigo Testamento para o grego. E aí eu fiquei pensando, bom, o Elias fala que o verbo apólime é usado 90 vezes lá no Novo Testamento. Bacana, eu estudei todas essas 90 ocorrências. Mas eu fui estudar também as ocorrências do verbo apólime na tradução da Septuaginta, que é a tradução grega do Antigo Testamento, e eu descobri algumas coisas profundamente interessantes. Então gostaria de compartilhá-las com vocês. E a primeira ocorrência desta palavra na tradução grega do Antigo Testamento está no contexto de Gênesis 18, quando Deus e 2 anjos vão visitar Abraão antes de destruir ali Sodoma e Gomorra. E ali a palavra de Deus descreve Abraão conversando com Deus, e ele fala assim, né? E aproximando-se a ele disse, destruirás o justo com o ímpio? E aí o verbo destruir é o verbo apólime. Muito interessante, bacana. Essa é uma das acepções do verbo apólime na palavra de Deus, então, destruir. Depois o texto de Números, capítulo 24, versículo 19, traz uma outra acepção. E ali a palavra de Deus diz assim, de Jacó sairá o dominador, que exterminará os que restam das cidades. Exterminará, tradução
do verbo apólime. E aí eu continuei a minha saga de estudos básicos de teologia, indo para Deuteronômio 11, versículo 17, e ali a Bíblia diz assim: que a ira do Senhor se acenda contra vós, e feche ele os céus, e não haja chuva, e a terra não dê a sua colheita, e cedo sejais eliminados da boa terra que o Senhor vos dá. Eliminado, mais uma acepção do verbo apólime no Antigo Testamento. E aí Deuteronômio continua esta revelação do verbo apólime. No capítulo 28, nós lemos agora o versículo de número 51. E ali a palavra de Deus fala o seguinte: ela comerá o fruto dos teus animais e o fruto da tua terra, até que sejais destruído. E não te deixará cereal mosto nem azeite, nem cria das tuas vacas e das tuas ovelhas, até que te haja consumido. Nesse versículo aqui, apólime foi traduzido como consumir. Interessante, né? Mais uma acepção deste verbo. Aí eu fui lá para o livro dos Salmos, e o Salmo de número 37, versículo 20, começa a dar calafrios no pastor Elias Soares. E aí o verbo apólime é usado com um sentido muito interessante. A Bíblia diz o seguinte: os ímpios, no entanto, perecerão, e os inimigos do Senhor serão aniquilados e se desfarão em fumaça. Opa! Será que o verbo apólime aqui é o perecerão ou é o ou serão aniquilados? Para a sorte do pastor Elias, nesse caso aqui, o verbo aqui foi traduzido como perecerão. Ufa! Quase que foi aniquilado, hein, Elias? Aí ia ficar difícil para sustentar o que você falou no debate, de que o verbo apólime nunca é usado no sentido de aniquilação. Mas aí, para o azar de Elias Soares, nós chegamos em Salmo 73, versículo 19, onde a Bíblia diz: como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. E aqui o verbo traduzido apólime foi traduzido como aniquilados. Bom, você já começa a ver que o Elias Soares parece que fugiu do curso básico de teologia sobre o verbo apólime, né? Mas vamos continuar a revelação sobre este verbo, que é polissêmico de fato, que tem muitos sentidos possíveis. No Antigo Testamento ainda, Salmo 146, versículo de número 4, a Bíblia diz: sai-lhes o espírito, e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. É interessante, né? Descrevendo o que acontece quando a pessoa morre. Sai o espírito, volta ao pó, e todos os seus desígnios perecem. Interessante, né? O que será que quer dizer o verbo perecer aí, né? Muito interessante. O que mais? Eclesiastes capítulo 7, versículo 15, faz um uso muito interessante e revelador do verbo apólime. E a Bíblia diz assim para nós: tudo isso vi nos dias da minha vaidade. Há um justo que perece na sua justiça, e há um perverso que prolonga seus dias na sua perversidade. O que Salomão está falando aqui? Tem justo que morre e tem ímpio que continua vivo, né? Às vezes acontece um acidente com alguém justo e a pessoa morre. E o ímpio está lá vivendo no bem bom, gozando de prazeres, riquezas e etc. E aqui o verbo foi traduzido como perecer, mas o sentido aqui é morrer. Existe o justo que morre na sua justiça e o perverso que vive na sua perversidade. Então aqui é interessante, né? A palavra traduzida como perecer é sinônimo de morrer. A coisa está começando a ficar bem complicada para o lado de Elias Soares, né? Você vê como é bom a gente voltar a fazer o curso básico de teologia, né? Aí no capítulo 9, que é um capítulo clássico para falar da morte, nos versos 5 e 6 se diz o seguinte de Eclesiastes, né? Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Verso 6. Amor, ódio e inveja para eles já pereceram, apólime, e para sempre não tem eles parte em coisa alguma do que acontece debaixo do sol. Então ali perecer, acabar, terminar, eliminar, etc. Agora existem outros usos muito interessantes do verbo apólime ainda no Antigo Testamento. E agora eu volto para o livro de Jó.
Jó realmente tem duas citações muito interessantes falando do verbo apólime. A primeira no capítulo 4, versículo 21. E ali a Bíblia diz algo muito interessante, onde nós lemos o seguinte: eles esperavam a morte, e ela não vem mais. Eles cavam em procura dela, mais do que de tesouros ocultos. Ali o verbo apólime é usado num contexto de morte, de significar a morte. Aliás, eu li o verso errado, eu li o verso do capítulo 3, do capítulo 4 é o seguinte: se lhes corta o fio da vida, morrem e não atingem a sabedoria. O verso 21 do capítulo 3 também fala de morte, mas não é apólime. O verso 21 do capítulo 4 é: morrem e não atingem a sabedoria. Apólime e não atingem a sabedoria. Muito interessante. E no capítulo 18... quando a gente chega no verso 17 do livro de Jó, a Bíblia diz o seguinte: a sua memória desaparecerá da terra, e pelas praças não terá nome. Aqui o verbo apólime foi traduzido como desaparecer. Muito interessante esses usos do verbo apólime, né? Depois, vamos lá para alguns outros usos muito reveladores. Isaías capítulo 29... versículo de número 20, a palavra do Senhor diz o seguinte para nós: pois o tirano é reduzido a nada, o escarnecedor já não existe, já se acham eliminados todos os que cogitam da iniquidade. Aqui, o verbo apólime foi traduzido com a expressão já não existe. Então, apólime é deixar de existir. Puxa vida, fantástico o uso do verbo apólime, hein, pastor Elias? Que mais? Jeremias 25, versículo de número 10. Aqui a palavra do Senhor diz assim: farei cessar entre eles a voz do folguedo e da alegria, a voz do noivo e da noiva, e o som da moz e a luz do candeeiro. Então, farei cessar. É aqui apólime, na tradução grega do Antigo Testamento. E o último texto que eu vou ler para vocês, Daniel capítulo 2, versículo 24, onde a palavra do Senhor diz o seguinte para nós: por isso Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para exterminar os sábios da Babilônia. E lhe disse: não mates os sábios da Babilônia, introduze-me na presença do rei. E aqui o verbo apólime é traduzido como matar. Não mate os sábios da Babilônia. Não mate, não apólime os sábios da Babilônia. Bom, portanto, começando com a análise do Antigo Testamento, o verbo apólime é tudo aquilo que a teologia adventista fala sobre a morte. O que é morrer? Ser destruído, exterminado, eliminado, consumido, perecer, ser aniquilado, morrer, desaparecer, cessar, deixar de existir, matar. Acabou a vida. E todos esses são sentidos plurais do mesmo verbo apólime e que estão em plena harmonia com o entendimento adventista do que acontece com a alma quando a pessoa morre. A alma é eliminada, destruída, extinguida, perece, morre, desaparece, deixa de existir, cessa. E isso, obviamente, explica todos os textos do Antigo Testamento que fala que os mortos não sabem coisa nenhuma, os mortos vivem na região do silêncio. Aliás, a Bíblia não diz que eles vivem, né? Eles descem à região do silêncio. Essa é a melhor forma de colocar a questão, e etc. Então, veja bem, o verbo apólime não está até agora colocando nenhum entravo à compreensão adventista da morte. Mas espera aí. Você sabe que eu não estou muito bem da cabeça, né? Então eu preciso avaliar melhor assim, o que anda na minha cabeça e tal. E eu me lembro que o Elias Soares falou que o Novo Testamento esclarece melhor as coisas do que o Antigo Testamento. Então até aqui eu só li o Antigo Testamento, então quem saiba eu esteja pregando heresias veterotestamentárias, né, do Antigo Testamento. Pode ser esse o meu problema, né? Eu sou uma pessoa muito cativa ao Antigo Testamento e esses textos aí que eu li são irrelevantes, não são tão claros, não são assim, né, muito importantes para essa discussão. Então eu fui falar assim, não, então eu vou dar uma lida no Novo Testamento também, alguns dos usos do verbo apólime.
E ali eu descobri algumas coisas muito interessantes. Primeiro uso do verbo apólime no Novo Testamento é Mateus capítulo 12, versículo 13. Aquele versículo lá que o Elias Soares negou que falasse a respeito, né, do verbo apólime. Eu li o texto, inclusive, no debate, na questão aí do que você viu no vídeo. E aí o texto diz o seguinte para nós, vou ler de novo, né? Diz assim: tendo eles partido, eis que apareceu um anjo a José em sonho, e disse: dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito, e permanece lá, até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. E aqui o verbo matar é o verbo apólime. Então entenda, a primeira vez que o Novo Testamento fala de apólime, a tradução é matar. Não está muito fácil para Elias Soares, né? Agora, ali no verso 28 do capítulo 10, o João Ferreira de Almeida traduziu como perecer. E aí o Elias Soares cria uma teoria. Não, matar é uma coisa, perecer é outra, o sentido em um texto é diferente do outro, e aí o verbo apólime não quer dizer morrer, matar, extinguir, aniquilar. Aí eu fiquei pensando, cara, vamos continuar vendo outros usos do verbo apólime no Novo Testamento, no próprio Evangelho de Mateus, e aí chegamos no capítulo 12, versículo 14. A Bíblia diz assim: retirando-se, porém, os fariseus, conspiravam contra ele sobre como lhe tirariam a vida. Tirar a vida é a tradução do verbo apólime. Olha que coisa fantástica, né? O pessoal tá até soltando fogos aí para comemorar esse uso aqui do verbo apólime em Mateus 12, 14. Os cachorros estão gritando e comemorando. É isso aí, eles estão dizendo amém. É a linguagem deles, viu, Elias? Que interessante, né? Tirar a vida aqui, verbo apólime, no Evangelho de Mateus. Interessante, né? Vamos dar uma olhadinha ainda no Evangelho de Mateus. Capítulo 22, versículo de número 7. E aí a palavra de Deus fala para nós o seguinte: o rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Aqui o verbo apólime é traduzido como exterminar. Bom, exterminar é sinônimo de aniquilar. Interessante, hein, Elias Soares? Muito bacana, né? O que mais? Agora vamos sair do Evangelho de Mateus, que já tá bom essa aula de teologia básica para o Elias Soares, né? Vamos para o Evangelho de Lucas, no capítulo 19, no versículo 47. E aí o que a palavra de Deus diz ali? Diariamente Jesus ensinava no templo, mas os principais sacerdotes e os escribas e os maiorais procuravam eliminá-lo. Eliminar, verbo apólime. Bacana. Bom, pessoal, agora vamos sair dos evangelhos e vamos para as cartas de Paulo. O pastor Elias falou que Paulo é o grande doutrinador da igreja. Ok, então agora vamos sair dos evangelhos e vamos para as cartas de Paulo. Durante o debate, o pastor Elias falou que Paulo é o grande doutrinador da igreja e tal, e vamos ver o que Paulo tem a dizer sobre isso. E ele usa o verbo apólime, por exemplo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10 e no capítulo 15. Inclusive, o capítulo 15 é o capítulo mais importante para falar da ressurreição, por exemplo, né? Mas vamos dar uma olhadinha em que sentido o verbo apólime é usado por Paulo. Então, começando, 1 Coríntios 10, versos 9 e 10. A Bíblia diz assim: não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordiduras das serpentes. Verso 10. Nem murmurareis, como algum deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Então, no verso 9, o verbo apólime é traduzido como perecer, e no verso 10 é traduzido como ser destruído. Então, perecer é sinônimo de destruição na mentalidade de Paulo. Eles foram mordidos pelas serpentes e morreram. Foram destruídos, foram mortos, foram eliminados do meio do povo. Esse é o sentido do verbo apólime usado por Paulo. E aí no capítulo 15, versículos 17 e 18, existe algo muito esclarecedor e a Bíblia diz o seguinte: e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé,
E ainda, permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a gente morrer e não ressuscitar, o que é? A gente pereceu, morreu, foi eliminado, foi destruído, acabou a vida. Só tem vida depois na ressurreição. Sem ressurreição é perecimento, é destruição, é aniquilação, é fim, é morte. Simplesmente assim. E para terminar, no Novo Testamento, Apocalipse 18, versículo 14, aqui a palavra também usa o verbo apólime, dizendo da seguinte maneira: o fruto sazonado que a tua alma tanto apeteceu se apartou de ti, e para ti se extinguiu tudo aquilo que é delicado e esplêndido. Nunca mais serão achados. Aqui o verbo é traduzido como extinguir. Bom, diante de tudo isso que a gente fez o nosso cursinho básico de teologia, junto aqui com Elias Soares, então vamos pensar lá no texto de Mateus 10, 28. Temei aquele que pode apólime a alma no inferno. Então vamos trocar a tradução de apólime por vários desses textos que nós lemos aqui no Antigo e no Novo Testamento. Temei aquele que pode extinguir a alma no inferno. É uma tradução legítima e possível desse verso. Temei aquele que pode matar a alma no inferno. Tradução possível e legítima. Fazer morrer a alma no inferno. Eliminar a alma no inferno, exterminar a alma no inferno, todos esses são usos do verbo apólime no Novo Testamento. E se a gente usar os termos lá do Antigo Testamento? Aquele que pode fazer cessar a alma no inferno, consumir a alma no inferno, fazer desaparecer a alma no inferno, aniquilar a alma no inferno. Todos esses sentidos são possíveis no texto. Então, quando Elias fala que o verbo é polissêmico, ele tem razão. Agora, veja bem, todos esses sentidos simplesmente indicam o quê? O final, a aniquilação, a morte, o perecimento, a eliminação da existência da alma no inferno, na morte. Depois a Bíblia não diz que a segunda morte e o inferno vão ser lançados no lago de fogo? E o que diz Malaquias capítulo 4? Que o fogo que extinguirá, ou que vai queimar ali, não vai deixar nem raiz nem ramos. É um fogo que vai destruir eternamente os ímpios. Então assim, olha, usar o verbo apólime para pregar alguma forma de tortura eterna da alma lá num lugar como um inferno ou como um estado intermediário é fazer violência ao texto, porque o verbo apólime em nenhuma ocorrência significa torturar uma alma eterna, torturar uma substância ou uma entidade eterna. E diante disso a gente tem que avaliar um pouco melhor as citações do Elias no debate em relação ao verbo apólime. Primeiro de tudo, ele falou que o verbo apólime não estava presente em Mateus 2, verso 13. Você pode conferir isso. Esse verbo é o que aparece em Mateus no sonho de José? Não. Ali não é apólime. É sim, apólime. Não. Ali não é apólime. Não. Ali não é apólime. Não. Então está aí, claramente Elias Soares falando que não é o mesmo verbo, que não foi usado ali em Mateus 2,13. O Weber faz uma pergunta bem específica para ele, é o mesmo verbo? Ele diz não, eu digo sim, é o mesmo verbo, e é o mesmo verbo. Inclusive eu coloquei prints disso no Facebook, e vou colocar prints aqui para vocês verem também, que sim, o verbo apólime é o mesmo verbo usado em Mateus 2,13 e Mateus 10,28. Dá uma olhadinha aí. Outra coisa, pessoal, depois o Elias deixa bem claro com aquela forma enfática de falar, o verbo apólime nunca tem o sentido de aniquilação. Mas isso também não é verdade. Vou deixar o print para vocês aí da tradução do Salmo 73, versículo 19, onde se usa o verbo apólime como sinônimo de aniquilar. Dá uma olhada aí. E nenhuma vez que ele aparece tem o significado de aniquilação. Nenhuma vez você vai encontrar aniquilar como significado do verbo apólime.
Então, irmãos, é por causa desse tipo de coisa que eu fico questionando a minha sanidade mental quando eu faço debates desse tipo com pessoas desse tipo, que simplesmente usam de uma retórica para falar em nome da Bíblia aquilo que a Bíblia não diz, para ensinar uma doutrina de imortalidade da alma onde não existe doutrina da imortalidade da alma. E claro, depois eu vou tratar um pouquinho melhor o texto de Mateus 10, 28. Isso aqui é só, vamos pensar assim, um material de base para você entender os vários usos do verbo apólime e entender que a nossa compreensão adventista está 100% em harmonia com o uso do termo no Antigo e no Novo Testamento. E não existe nenhuma razão para traduzir apólime como uma tortura eterna de uma alma eterna em Mateus 10, 28 e etc. Mas assim, olha, realmente, algumas pessoas podem achar que eu estou brincando, mas não, eu questiono a minha sanidade mental diante de coisas desse tipo, né? Porque o Elias Soares diz para mim assim, você tem que voltar para fazer o curso básico de teologia e tal, porque você, né, como querendo dizer o seguinte, que eu sou uma pessoa burra, que não tem formação, que não tem conhecimento, e que tá falando besteira e etc e tal. E aí eu fico pensando, cara, será que eu tô louco? Será que, por exemplo, assim, olha, isso aqui não pertence a mim? O que é isso aqui? Isso aqui é um diploma de teologia, dizendo que eu sou bacharel em teologia, formado aqui em 2011 e tal, conferindo a mim o título, né, de bacharel de teologia. Aí eu fico pensando, será que eu tô louco? Será que na verdade eu não sou formado, né? Porque eu tenho que voltar para o curso básico de teologia? Aí eu também me questiono, porque além do curso de bacharel de teologia, eu tenho diploma de mestre em teologia, né? Então você vê aí, né, mestrado em teologia, conferido, Ezequiel Rosa Gomes Jr., que é o meu nome completo e tal. Aí eu fico pensando, né, poxa, será que eu tô maluco? Eu nem tenho formação teológica direito? Agora, uma coisa eu tenho a impressão. Eu acho que Elias Soares não tem formação básica em teologia. Será que tem? Ô Elias, deixa eu fazer um desafio a você pessoalmente. Coloca na internet aí os seus diplomas de teologia. Não fica com vergonha caso você tenha, por exemplo, se formado em teologia por correspondência, tipo o João Flávio Martinez, né? Esse é o tipo de apologeta que tem por aí. Não tenha vergonha. Mas assim, Elias, mostra os seus diplomas pra gente dar uma olhada, porque se você não tiver diploma e você quiser fazer um curso básico de teologia, aí quem sabe a gente pode fazer uma vaquinha virtual para pagar aí um curso de teologia para você falar menos besteira na internet.